Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Preparei este vídeo para retomar o nosso conteúdo e dar sequência, e também para acompanhar as aulas do Centro de Mídia. Vamos lá! Irei retomar com vocês a aula que foi apresentada no dia 18/6. Nesta aula, foi falado sobre aculturação e sobre assimilação cultural. Vamos relembrar? Como as aulas do Centro de Mídia propõem uma interação com os alunos que estão no aplicativo, os professores que aplicaram esta aula no dia 18/6 colocaram algumas frases, colocaram este slide para debater. Nesse slide trazia algumas frases, como seu sotaque é muito esquisito ou feio, que roupa de baiano, baiano é muito preguiçoso, programa de índio, o Acre existe? Essas frases foi justamente para debater algumas frases que às vezes estão presentes no senso comum e no nosso cotidiano, que acaba demonstrando um preconceito e uma falta de conhecimento, né, social, no sentido cultural, né, no sentido de que não aceitar o outro, entra até inclusive um pouco de uma visão etnocêntrica, que ela debateu na aula, e vocês poderão rever essa aula, que está no YouTube, né, para quem perdeu a aula. Eu estou só debatendo em cima do que foi abordado nessa aula, tá bom? Então vamos dar sequência. Os professores do Centro de Mídia abordaram este texto sobre estabelecidos e othersides. Isto porque, na década de 1960, Norbert Elias e John Scottson estudaram um bairro inglês com altos índices de criminalidade, e a partir desse estudo foram construídos os conceitos de estabelecidos e othersides. Estabelecido, as pessoas que já moravam lá há muito tempo, conheciam-se há gerações, tendo laços de amizade e de inimizade. Os othersides eram operários que se mudaram para o bairro para trabalhar depois da Segunda Guerra e acabaram virando uma ameaça ao modo de vida dos estabelecidos, o que gerava violência. Segundo Goffman, a pessoa estigmatizada ficava muitas vezes entre retrair-se ou ser agressiva em resposta à sociedade, gerando a violência. Grupos estigmatizados eram estereotipados, e isso fazia com que sua resposta fosse uma ação contra este estereótipo, uma forma de protesto, como quando falamos de áreas e pessoas que são violentas ou propensas a crimes. Muitas vezes, ela até deu um exemplo na aula, quando, por exemplo, um aluno de uma escola particular vem para uma escola pública e, de repente, quem já está na pública desde sempre fala assim, aquela ali é a mimadinha, a patricinha. E a pessoa, às vezes, acaba agindo dessa forma mesmo, como uma mimadinha ou como uma patricinha mesmo, porque já está sendo estigmatizada como isso, né? Então, a aula teve esse debate também. Inclusive, uma das professoras que estavam apresentando a aula, ela era nascida na Bahia e comentou sobre esse tipo de estereótipo também, né? Foi muito interessante falar sobre, assistir essa aula e falar sobre esses conceitos de estabelecidos e othersides, tá bom? E ainda neste conceito, as professoras destacaram que, segundo Goffman, quando falamos da pessoa estigmatizada, a sociedade a inclui em um grupo mais amplo, colocando-a como normal. Porém, este grupo também é visto como diferente, e a diferença fica marcada, pois também foi criada pela sociedade,
que coloca em um grupo social marcado. Então, inclusive eles citaram essa questão de que para nós que moramos aqui em São Paulo, nascemos em São Paulo e falamos o nosso português, para a gente não tem sotaque nenhum. Mas se você conversa com uma pessoa de fora, ela vai comentar, nossa, sotaque de paulista, vai identificar. Ou quando vem alguém de fora, fala conosco, nós iremos também identificar que ela não é do nosso, não está estabelecida na onde nós já estamos, ela veio de fora, portanto ela é um other side, né? Então a aula foi muito legal para debater esses dois conceitos, de estabelecidos e other side, mas não ficou só nisso, entrou também na questão da aculturação, que nós vamos ver no próximo slide. E a aculturação, gente, é o conjunto das mudanças resultantes do contato de dois ou mais grupos de pessoas. Esta vem de culturas diferentes e são colocadas em contato direto e contínuo. Esse processo pode levar ao desaparecimento de uma cultura ou várias, dependendo de como isso acontece. O termo assimilação é usado para definir o processo de mudanças na personalidade das pessoas que estão envolvidas no processo de aculturação. Quer um exemplo de aculturação? O Halloween. No Brasil, quem comemora Halloween, nós comemoramos o dia do folclore, mas o Halloween também é comemorado por muitas pessoas. Isso é uma aculturação, que veio de uma cultura norte-americana. A aculturação mais presente que o futebol, que não é nosso, mas nós nos tornamos o país do futebol, que veio da Inglaterra, e nós nos apropriamos, né? Então trouxemos, aculturamos a nossa cultura, tá? Então aqui tem a aculturação direta, quando o choque de culturas acontece por colonização, guerras, imigrações, entre outros. E a aculturação indireta, é quando o processo acontece de maneira indireta, já que estes afetam de maneira indireta, além do modo de agir das pessoas, que é justamente por meio dos meios de comunicação. Por exemplo, o Halloween. Halloween seria uma aculturação indireta, que nós aprendemos por conta das séries, dos filmes, né? Às vezes não foi algo que foi agregada à nossa cultura pelo colonizador português, e sim pelos meios de comunicação, tá bom? No Brasil foi citado nessa aula inúmeras coisas que são aculturação, desde os instrumentos musicais citados no chat, como piano, violão, né? Como comidas também, feijoada, sushi. Foi falado também aí da cultura asiática, que às vezes acaba sendo até, inclusive, estigmatizada, né? Todos de olho puxadinho, isso é chamado aí de japa, e às vezes não são japoneses, são coreanos, são chineses, são da Indonésia, e assim por diante, tá bom? Então a aula foi bacana nesse sentido de mostrar aí as aculturações que também ocorrem no Brasil, utilizando o chat para saber de vocês também o que vocês entendem por aculturação. Teve este momento, que eu vou cobrar este momento no formulário que vocês irão responder após este vídeo, ok? Façam suas anotações. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Não se esqueça de responder o link com a atividade sobre este conteúdo. E se de repente vocês perderam essa aula, assistam o vídeo no YouTube, no canal do Centro de Mídias, tá ok? Muito obrigada, até o próximo vídeo.